Prosseguindo na interpretação do Apocalipse versículo por versículo, vamos agora ao livro 3, fazer um resumo do livro 3 para vocês, nesse diálogo aqui. Bom, nós começamos estudando Apocalipse capítulo 9, né? A quinta trombeta. Bom, quando é tocada a quinta trombeta, diz que uma estrela caiu do céu na terra e ela recebeu a chave do poço do abismo. Nesse ponto eu comentei com vocês que durante a grande tribulação, Satanás ele terá autorização para operar com os seus demônios aqui na terra de uma maneira que ele não teve em nenhum outro momento da história. Tá bom? Então essa chave do poço do abismo diz que ele abre o abismo e dali sobe uma fumaça e vem um exército de demônios para atacar os homens. E aí ocorre a sexta trombeta, que é o capítulo 20 aí do material, em que eu digo, a sexta trombeta é uma resposta à oração dos mártires do quinto selo. No quinto selo eles estavam orando, né? Até quando, ó santo e justo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, não nos vinga contra o que o anticristo fez conosco, tá ok? Então aparecem 4 anjos junto ao Eufrates, ok? E junto ao Eufrates eu comentei com vocês nesse tópico que mostra uma ligação com o mundo árabe. O mundo comunista e o mundo árabe, existe uma possibilidade sim deles, claro, estarem ligados ao anticristo. E o mundo árabe de maneira especial. Por mais de uma vez, o Apocalipse vai falar do Eufrates como uma identificação do mundo árabe, ok? E ligando eles ou a esses demônios ou ao exército do anticristo, que aí depois nós veremos no capítulo 16. E eles matam a terça parte dos homens. Então lembre-se que já havia sido morto 1/4. Tá bom? Como a população hoje são 8 bilhões, vamos comparar, sobraram então 6 bilhões. Agora morre a terça parte, significa que morre mais 2 bilhões. Então são 6 bilhões, 1/3, 2 bilhões. Ou seja, no total da grande tribulação, morrem 4 bilhões, ou seja, metade da população da Terra. Um número muito além do que nós vimos com esse coronavírus. Mas diz que os homens não se arrependeram e continuam acreditando no anticristo, dando crédito a ele. Não se arrependeram das suas feitiçarias, né, diz o texto. Ok? Então, apesar dos homens eles estarem conscientes que realmente havia um castigo de Deus, assustadoramente eles continuam acreditando no anticristo. E como eu disse para vocês, o anticristo tem as suas maneiras de enganar a humanidade. Uma delas é dizer, olha o que o cristianismo fez, mas apontando para a Igreja Católica. E hoje, quando nós vemos pastores indo a Roma e chamando o Papa de sua santidade, nós vemos como a Igreja está sendo enganada facilmente. Né? O diabo poderia definir isso como roubar doce de uma criança, porque está claro na história que essa instituição é a Babilônia apocalíptica. Isso aí, para um historiador, para um ateu, quem conhece a história sabe que não tem como a Igreja Católica ser uma boa instituição, ser a luz do mundo, como Jesus falou, ser a coluna da verdade, como Jesus falou. Isso não tem chance. Né? Bom, o capítulo 10 de Apocalipse é comido por João um livrinho trazido do céu. Tá ok? Então, é o título. Primeiro, ele diz o seguinte, que João ouve as vozes dos trovões que fala algo para ele, ele vai anotar e o anjo fala para ele, olha, não anote, tá bom? Não anote, sela o que os trovões falaram. Ou seja, tem alguma coisa, tá bom, que Deus não quis revelar para a igreja. Não tem como nós especularmos o que seria isso.
mas alguma coisa que foi revelada a João. João sabia, okay? Mas ele recebeu uma ordem para não anotar, para ele selar essa mensagem. E depois o anjo diz para ele, olha, importa que você profetize, ou seja, você não vai falar sobre esse tema que eu disse, mas importa que você profetize. E nesse período eu falei sobre as falsas profecias na grande tribulação, e um dos pontos que eu coloquei foi o liberalismo teológico, onde eu coloquei para vocês, olha, existe uma doutrina que é pregada hoje. Essa doutrina foi criada pelas igrejas protestantes. Eu participo de debates com católicos e os católicos vêm dizer, vocês protestantes criaram o liberalismo teológico. Eu digo, não, eu não sou protestante. Eu sou das igrejas que vocês chamavam de anabatistas, que os protestantes também chamavam de anabatistas. Ok? E quem criou o liberalismo teológico foi os protestantes. O liberalismo teológico eu coloquei ali. O anticristo ele baterá palma para o liberalismo teológico. Por quê? O liberalismo teológico ele descredencia a Bíblia como palavra de Deus. Ele diz que a Bíblia foi um texto inventado por cananeus que inventaram a história de um povo judeu. Diz que o êxodo não aconteceu, Moisés não existiu, Davi não existiu, Abraão não existiu, o dilúvio não aconteceu. Tudo aquilo seria lenda. Tá bom? Isso foi criado pelos protestantes. E isso vigora nas igrejas protestantes. Por que o católico reclamava comigo? Porque o liberalismo teológico tomou o catolicismo. Antigamente, o catolicismo pregava que a Bíblia é a infalível palavra de Deus, mas hoje o liberalismo tomou o catolicismo. Está tomando também as Assembleias de Deus, por quê? Porque a FAECAD colocou liberais protestantes para dar aula lá na FAECAD. Tem pastores que saem lá da FAECAD, saem desviados, desacreditando na Bíblia, ok? Bom, ainda nesse livro, nós estudamos o capítulo 11 de Apocalipse, que foi tratado sobre as duas testemunhas. Quais os pontos que eu destaquei nesse livro para vocês, nesse capítulo? Bom, foi dado uma cana a João para ele medir, que é um símbolo de proteção, o templo, o altar e os que nele adoram, ok? Nesse período, haverá sacrifício, o culto será retomado, tá bom, em Israel. Falei para vocês também da novilha vermelha, porque há 2000 anos não nascia uma novilha vermelha sem mancha. E segundo Números 19, para consagrar o templo e os sacerdotes tem que ter uma novilha vermelha sem mancha. E nasceu em Israel, cresceu, ela está preparada para consagrar o templo. Bom, depois surge, falei para vocês sobre o templo será reconstruído, nós estamos vendo sinais dessa reconstrução no mundo, isso é muito importante. Israel declarou que já está preparando um aeroporto especial para quem for ao templo, vai descer nesse aeroporto, já vai entrar no metrô, já vai direto para o templo, ok? Mas botei aí também, em quarto lugar, o templo e as mesquitas, porque hoje existe uma mesquita, mais de uma mesquita, na verdade, no lugar do templo. Como eles vão fazer, como para nós vermos como sinal aí a qualquer momento. Então, ele recebeu ordem para medir o templo e os que nele adoram. Então, esse é um grande sinal para nós. Eu coloquei também para vocês uma reportagem, né, que é interessante, lá no livro vocês têm um link completo, que diz: Netanyahu considera o sacrifício de Cordeiro Pascal no Monte do Templo pela primeira vez em 2000 anos. Por quê? Os sacerdotes, eles pediram autorização para fazer o culto do Cordeiro Pascal. Isso foi em 2021, só que em meio à pandemia. Então eles falaram, olha, agora não pode, mas espera passar a pandemia. Então talvez agora em 2023 vocês vejam a retomada do sacrifício do Cordeiro Pascal. Lembre-se sempre de, quando você for pesquisar não Páscoa 2023, mas você pesquisa a Páscoa judaica em 2023, porque os judeus seguem o critério bíblico, os católicos mudaram tudo.
Então, por exemplo, a Páscoa judaica, ela será em abril. A Páscoa judaica, ela será no dia, deixa eu pegar aqui, Páscoa judaica 2023, será no dia 5 de abril, tá bom? Então, é um ponto muito importante, por quê? Porque está ligado à profecia. Então, a retomada do culto pode acontecer a qualquer momento. E a construção do templo pode acontecer a qualquer momento. Bom, eu falei também depois sobre o templo e a aliança de paz entre o anticristo e Israel. Não existe uma garantia de que o anticristo vai construir o templo. Por isso eu coloquei a pergunta: o anticristo vai construir o templo? Não existe a garantia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que ele vai assentar-se no templo de Deus querendo parecer Deus. E depois diz que ele vai interromper o culto no templo. São essas duas coisas que a Bíblia fala da relação do anticristo com o templo. Tá ok? Mas alguns pregadores têm falado que o anticristo vai construir o templo. Isso já é inventologia, né? Nós não temos certeza disso. É bom aprendermos com Paulo e com Apolo a não ir além do que está escrito. Bom, e esse templo, eu falo aí, botei aí também para vocês, que o templo, como ele está sendo projetado hoje, ele está sendo projetado para o anticristo, porque o anticristo vai trabalhar pela união das religiões. Então eu coloquei um link aí para vocês até lerem depois, e lá no livro está completo, né? O título que diz: Igreja, Mesquita, Sinagoga, Berlim terá primeiro templo para unir religiões. Então está sendo feito o templo na Alemanha, mas também o templo de Israel é um templo que eles estão dizendo será para todas as religiões. Ou seja, esse templo ele será realmente para o anticristo, porque nós sabemos que o anticristo que vai tentar unir as religiões. Bom, e coloquei também que as nações pisarão a cidade santa por 42 meses, significa 3 anos e meio. Tá bom? Então surgem as duas testemunhas. A sua mensagem, qual é? É falar de Jesus como Salvador. Não faz o menor sentido as duas testemunhas falarem de outro assunto. Quando eu aceitei Jesus, eu sempre gostei de escatologia, eu ia em estudo sobre as duas testemunhas, as pessoas só diziam quem são as duas testemunhas. Isso não é o mais importante é a mensagem delas. Elas vão falar de Jesus para converter, e vão conseguir converter 144 mil israelitas. Eu coloquei aí depois uma pergunta: as duas testemunhas seriam Moisés e Elias? Essa é a possibilidade que eu considero mais provável, tá bom? Mas também coloquei a possibilidade de serem dois rabinos que pelas escrituras cheguem à conclusão que Jesus é o Messias, ok? Elas profetizarão por 1260 dias, que representa 3 anos e meio. Eu coloquei para vocês que elas profetizam na primeira metade da grande tribulação, quando a aliança de Israel com o anticristo está de pé, e nesse momento as duas testemunhas estão alertando: olha, essa aliança aí que vocês fizeram não é com o Messias, é com o falso Messias, ok? E a Bíblia fala de sinais: fogo sairá da sua boca, eles terão poder para fechar o céu e poder para transformar a água em sangue. Esses sinais lembram Moisés e Elias. Essa é uma das razões que me levou a acreditar que seriam Moisés e Elias. Mas a besta que sobe do abismo, que é a mesma besta que sobe do mar, liderada pelo anticristo, mata as duas testemunhas, ok? E os que habitam na terra regozijarão, porque eles vão lançar juízo sobre o mundo. Então o mundo já estará numa catástrofe tremenda. Não? 4 bilhões de mortos, guerras, fome, ok? Então o mundo faz festa, mas elas acabam subindo ao céu em uma nuvem, ou seja, ressuscitam e sobem ao céu. Depois falei para vocês da 7ª trombeta, ok? A 7ª trombeta, nesse ponto eu falei também da Babilônia e o traidor do mestre, porque a Igreja Católica, ela quer readmitir Judas, perdoar Judas. Qual é o interesse disso? Se você pegar lá no livro, eu mostrei o link,
em que até sites católicos criticam o Papa Francisco por ele querer reabilitar Judas. O que está acontecendo? Esse Papa Francisco, ele faz parte da ordem dos jesuítas. Essa ordem é uma ordem satanista, teve Papa que tentou exterminar com ela. Essa ordem conseguiu chegar ao papado. Então esse homem, ele está preparando o caminho do anticristo, não existe dúvida disso. Mas João viu, abriu no céu o templo de Deus e a arca do concerto, tá bom? Ou seja, é um sinal de que o pacto com Deus, entre Deus e Israel, está sendo retomado. E a arca do concerto, ela é fundamental para o perdão de Israel. Nesse ponto, eu falei no livro para vocês que provavelmente Israel não vai encontrar a arca, ela apareceu no céu. Por quê? Porque se eles não encontram a arca, o que eu falo no diálogo com os judeus, quando estou participando de debates na internet? Eu falo, olha, para você conseguir perdão, segundo a tua lei, você tem que lançar o sangue do animal na tampa da arca, que é o propiciatório. Você não tem a arca, então você não tem perdão. Para você conseguir perdão, você tem que buscar outra fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. É o que eu comento nesse ponto, a arca do concerto e o perdão de Israel. E também no tópico seguinte, a grande tribulação e o Yom Kippur. Por quê? O Yom Kippur é o dia do perdão. E também eu falo sobre a grande tribulação e o tempo da trombeta. Por quê? 10 dias antes do Yom Kippur, a trombeta é tocada, anunciando, faltam 10 dias para o dia do perdão. E eu falei nesse ponto com vocês no livro, que certamente nesse momento o exército do anticristo está cercando Jerusalém. Já tomou todo o Israel, só falta a cidade de Jerusalém. E é nesse momento que Jesus se manifesta para salvar Israel. Bom, isso acontece provavelmente no ano do jubileu, ok? Que seria o ano do perdão. Nós não sabemos se a contagem de Israel é precisa, mas eles estão dizendo que esse ano de 2022, a partir de setembro, começou o ano do jubileu. Eu acho que não, porque segundo a história ocorreu o ano do jubileu no ano 27 da era cristã. E como ele é de 50 em 50 anos, ele teria que cair no ano 2027. Apesar de haver uma diferença do calendário judaico para o nosso calendário, mas essa diferença é pequena, tá bom? E depois eu falo sobre a grande tribulação e o espiritismo. Eu coloco aí que a Microsoft desenvolveu um software para você falar com os mortos. E eu coloco o link lá, isso é algo sério. Ou seja, durante a grande tribulação, todo mundo que tem celular, ele vai poder conversar com mortos, né? E isso vai acontecer, na verdade, um engano dos demônios, porque os mortos hoje não têm como falar com as pessoas no mundo. Nós sabemos que isso é obra de demônios, ok? Isso é paganismo antigo, mas durante a grande tribulação isso será retomado com força. Bom, esse foi um resumo do livro 3, ok?